O que acontece? Hoje a gente vai ter mais uma aula, então, sobre sistemas de informação e vamos falar hoje da questão de ética vezes tecnologia. Então, vamos passar a tela aqui. Como eu disse, vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre soluções sociais, sobre a questão do emprego, sobre condições de trabalho, sobre a questão de saúde, crime, individualidade e privacidade. A primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: a tecnologia da informação tira o emprego das pessoas? Bom, será que hoje a colocação de máquinas no chão de fábrica tira a vaga de trabalho do pessoal? Tira, com certeza. Pessoal, mas a grande questão é o seguinte: a tecnologia da informação, ela gera mais vagas de emprego ou menos vagas de empregos são oferecidas de acordo com a evolução da tecnologia da informação? Pessoal, aí que está a pergunta. Na verdade, a tecnologia da informação, ela gera muito mais emprego, ok? Vai surgir muito mais oportunidades de trabalho para vocês. Como assim? Aqui eu coloquei até uma reportagem. Tecnologia cria mais empregos do que destrói. Aponta o estudo. Em compensação, aqui eu coloquei uma reportagem que no Reino Unido hoje já se usa até o quê? Garçom eletrônico, um robô em forma de garçom, né? Para poder trabalhar. Mas vamos dar exemplos mais parecidos com o da nossa região aqui. Como assim? Pessoal, se eu for no Giasse aqui de Tubarão, já existe caixas eletrônicos, onde eu não preciso mais passar pelo caixa normal. Criciúma, a mesma coisa. E assim por diante. A gente teve lá no Vale do Silício alguns professores e todo mundo sabe lá que frentista já não existe mais, né? Que o que acontece? Você próprio abastece seu carro. Bom, cobrador de ônibus. Pessoal, em alguns lugares não existe mais. As catracas já são eletrônicas. Você já tem um cartão, você bota o crédito e você pode andar livremente de ônibus. Então, essas profissões, geralmente, elas vão ser extintas. Agora, o que acontece? Surgirão novas profissões. O único problema é o quê? É que essas novas profissões exigem mão de obra especializada. Ok? Se a gente colocar num site de emprego, como a gente colocou algumas vezes em sala de aula, e procurar vagas de emprego, vai ter várias no país. Só que daí você vai olhar a descrição, o que acontece? Pede uma série de qualificações. Cada vez mais se gera emprego, mas cada vez mais se pede mais mão de obra qualificada. Outro item importante é a questão da exclusão digital, né? Nem todo mundo hoje tem acesso às tecnologias. Nós vivemos num país hoje que uma parte da população não tem água encanada, não tem tratamento, não tem energia e assim por diante. Quem dera ter internet, né? Ou ter recursos tecnológicos que possam atender essa população. Mas mesmo assim, todo mundo está partindo para isso. Vamos dar um exemplo? Estamos agora na época do coronavírus. O que aconteceu? Os professores tiveram que virar professores online, né? A profissão de professor não acabou, mas tiveram que se adaptar às novas tecnologias. Lógico, quem não se adaptar às novas tecnologias vai estar fora do mercado. Isso é uma coisa normal. Vou dar outro exemplo para vocês. Aqui na região tem um site chamado Boi Curioso. O que é o Boi Curioso? Vocês podem acessar na internet até para ver como funciona. O Boi Curioso é um site criado na região para vender produto. Então, por exemplo,
Se eu entrar no Boi Curioso, eu vou verificar que tem banana caturra, caixa, sendo vendida em Aranaguá. Aqui está 2017, porque a imagem é antiga. Aqui eu tenho banana prata, sendo vendida a R$ 30, no Morro Grande. Então, ele oferece produtos da região, ok? Os agricultores não têm tanto acesso à tecnologia, mas esse site pega os produtos deles, de pequenos agricultores, e oferece tudo no mesmo lugar, de uma forma digital. É uma ideia bem interessante. Bom, então, como a gente falou, apesar da exclusão digital, foram criadas novas vagas, novas oportunidades de emprego. Só que, como a gente falou também, cada vez mais se procura o quê? Uma mão de obra especializada. Outra questão que se fala muito é o seguinte: a tecnologia e a individualidade. Hoje as pessoas estão mais individuais devido à tecnologia? Sim. No trabalho, sim. Podemos dizer que muitas das informações que antes perguntávamos para alguém, encontramos na internet. A gente brinca que o Google sabe tudo, né? O que seria da gente sem o Google? Então, as novas tecnologias criaram uma dependência. Tem o lado positivo, onde podemos achar novas informações, mas também tem um lado negativo. Até muitas empresas hoje, o que fazem? Elas bloqueiam redes sociais no trabalho. Porque se a gente pensar o seguinte, se tiver tudo liberado, quanto tempo uma secretária, ou uma recepcionista, ou qualquer outra pessoa dentro de uma empresa fica nas redes sociais? Se estiver liberado, ela vai perder 20 minutos. Quanto tempo ela perde no WhatsApp? No WhatsApp ela vai perder mais 20 minutos, com coisas que não são relacionadas à empresa. Quanto tempo ela perde tomando cafezinho? São 2 intervalos de 15, mais 30 minutos. Bom, quanto tempo ela perde acessando sites variados, ou conversando com os colegas no trabalho, para contar as novidades que viu na rede social? Mais 30 minutos. Então, de 8 horas de serviço, o que acontece? Ela perdeu 1h40 de trabalho. Parece muito tempo, né? Pessoal, existem empresas que controlam o trabalho dos funcionários de várias formas, bloqueando redes sociais. Algumas empresas têm até canais de comunicação para você não precisar levantar da mesa. Se você precisar de alguma coisa, tem uma pessoa que te leva até a mesa e assim por diante. E essas empresas calculam que de 8 horas de trabalho, seus funcionários ficam concentrados 5h30. Então, aqui eu posso dizer que até não exagerei tanto, porque se for pensar, se perde muito mais tempo, né? Isso é uma coisa que acontece bastante devido à tecnologia. Então, traz mais informações para a gente acessar, mas também perdemos muito tempo com determinadas coisas que não são o foco do trabalho. Bom, como a gente falou, a TI é individualidade, por quê? Porque hoje você encontra muita coisa no seu computador, as informações estão ali. Você precisa de alguma coisa, basta ir no seu computador e pegar de lá. Agora vamos falar o seguinte: a tecnologia da informação, ela melhorou as condições de trabalho? Pessoal, melhorou, né? Porque eliminou tarefas monótonas. Vamos dar o exemplo? Quem é que vai voltar aqui a usar a máquina de escrever? Ninguém, mas quando a máquina de escrever saiu, era uma grande invenção. Me lembro do primeiro curso de datilografia que eu fiz. A professora colocava um paninho preto em cima da mão para a gente não ver onde é que estava
teclando. Bom, teclando não, né? Pressionando a máquina aí. O que acontece? Evoluiu. Tarefas repetitivas melhorou bastante, principalmente em fábricas. Por exemplo, uma montadora colocar um parafuso no pneu de um carro. Hoje já existe robô para fazer isso, existem outras tecnologias, então melhorou muito. Agora vamos falar um pouquinho sobre TI e condições de trabalho. Pessoal, monitoração pelo computador. Será que isso é legal? Eu estou trabalhando lá e tem uma pessoa que pode estar vendo todas as minhas telas. Tem uma pessoa que pode tirar um histórico de todos os sites que eu acessei. Bom, ele pode escrever alguma coisa na minha tela por enquanto eu trabalho, tem software para isso. Ele pode entrar no meu computador com o mouse e fazer uma alteração no meu computador. Qual é o ponto positivo? Vou coletar dados de produtividade dos funcionários. O funcionário vai ficar mais ligado, né? Não vai acessar porcaria durante o expediente, porque ele sabe que está sendo gravado. Agora, quais são os pontos negativos? Viola a privacidade. E muitas vezes você pode deixar de produzir porque você não se sente bem. Você se fica preocupado que estão te monitorando e assim por diante. Então, tanto existem pontos positivos quanto existem pontos negativos. Pessoal, agora a grande pergunta, né? As empresas têm o direito de monitorar tudo o que os funcionários fazem no computador do trabalho? Pessoal, tem, desde que a vigilância seja previamente informada e que esteja prevista em contrato. Então, por exemplo, na empresa X, o gerente começou a verificar os canais de conversação e viu que eu estou falando mal da empresa e chamou minha atenção. Ele pode fazer isso? Pode. Desde que quando vocês tenham entrado na empresa, vocês tenham assinado um contrato onde isso esteja especificado. Esteja especificado que vocês serão monitorados. Então, a empresa tem que ter esse contrato. Hoje em dia, a gente acaba assinando esse contrato e nem nota, né? Mas existe um contrato sobre o uso das tecnologias, sobre a questão do uso do e-mail da empresa e assim por diante. Cebolinha forte. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui sobre questões de privacidade. Ok? Bom, coletar e compartilhar informações sobre indivíduos. Pessoal, vocês têm privacidade na internet? Será que o Facebook de vocês tem privacidade? Será que uma foto que vocês colocam no Facebook, que vocês colocam no Instagram, eu não posso copiar essa foto? Eu não posso me apoderar da foto de vocês? A gente já conversou em sala de aula. No Facebook eu aceito só amigos. Pessoal, vocês conhecem todo mundo que está no Facebook de vocês? Eu não conheço. Eu devo ter uns 3.000 amigos. Eu não conheço todo mundo que está lá. Eu não sei se aquelas pessoas são realmente quem dizem ser. Então, existe um problema muito grande com privacidade na internet. E a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, pessoal, agora na questão da empresa. Por exemplo, eu sou um vendedor de uma empresa e eu tenho acesso a todos os clientes da empresa. Daí a empresa resolveu me demitir. Será que eu copio o banco de dados da empresa? Pessoal, aqui está dizendo que a minha reunião vai cair. Se cair, alguém me chama no WhatsApp, tá bom? Para colocar no grupo, que eu não tenho acesso ao grupo de vocês. Então, utilizar informações de clientes para comercializar serviços. Eu entro no computador da empresa e roubo todos os clientes. Já que você é demitido, eu vou para outra empresa e levo os clientes para lá. Pessoal,
Não posso fazer isso. É contra a ética. Mas será que as pessoas não fazem? Será que as pessoas não tiram informações da empresa para utilizar em outros lugares? Opa! Vamos falar um pouquinho, então, sobre alguns casos conhecidos sobre privacidade. Primeiro, no computador de vocês, tem uma coisa chamada de cookies, que são arquivos de texto, que quando vocês acessam o site, ele grava preferências de vocês. Por isso que em determinado site, quando eu acesso, para mim aparece um banner e para o meu colega aparece outro. Por exemplo, uma livraria, para mim vai aparecer livros sobre tecnologia e para vocês vai aparecer livros sobre a área contábil. Por quê? Porque o computador pegou informações de vocês que ficam gravadas no micro de vocês através desses arquivozinhos aqui e está usando para vender produtos para vocês. É como a gente fala, né? Se eu procurar lá um hotel na internet para em Gramado, entro no meu Facebook, um minuto depois, o que é que vai ter de propaganda no meu Facebook? Hotéis em Gramado. Como é que eles sabem que eu queria ir para Gramado? Bom, daí tivemos casos famosos de pessoas que tiveram suas imagens divulgadas na internet, como Pamela Anderson, teve fotos divulgadas na internet sem roupa. Essa outra atriz famosa, tivemos Daniela Scarelli, que teve o quê? Um vídeo fazendo sexo na praia com o ex-namorado, que foi parar no YouTube, e ela fez um processo, construiu um processo contra o Google para retirada desses vídeos, ficou super conhecida. Essa cantora também teve fotos que percorreram a internet, onde ela teve fotos nuas em um quarto de hotel e também foram divulgadas na internet. Pessoal, essa foi a mais famosa, que foi a Carolina Dickmann, que teve as fotos roubadas por um hacker. E o que aconteceu? O hacker jogou essas fotos na internet. Ela teve 36 fotos em cenas íntimas publicadas na internet. Por que ficou famosa? Porque, em cima desse caso, saiu a lei Carolina Dickmann, que é o quê? Sobre crimes cibernéticos na internet, que entrou em vigor para proteger as mulheres. Agora, quando a gente fala em hacker, existem vários tipos, né? Hacker, na verdade, quer dizer uma pessoa que sabe muito sobre determinado assunto. Então, por exemplo, eu sou um hacker de contabilidade, entendo muito de contabilidade. Sou um hacker de finanças, entendo muito de finanças. Só que a expressão hacker ficou conhecida mais para o pessoal da informática. Daí eu tenho o cracker, que é aquele que rouba na internet. Existem vários casos conhecidos no Brasil. Eu tenho essa categoria, que são os hackers, especializados em roubo na parte de telefonia. Eu tenho o Lamer, aprendiz dos hackers. Eu tenho o Guru, mestre dos hackers. Lembrando que o Brasil é o país na América Latina que mais tem hackers. Agora aqui eu vou passar um vídeo para vocês rápido, de 3 ou 4 minutinhos, explicando como o pessoal não tem muito conhecimento. Deixa eu voltar aqui para o mouse. Opa. Pessoal, só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Reprodução.
automática. Pronto. Vamos ver o vídeo aqui rapidinho, falando sobre isso. Coriolano, qual é o crime digital mais comum? É o phishing, a pescaria. A pescaria? Como A é que é isso? pescaria, Jô, é quando você recebe uma mensagem da Polícia Federal. Você está sendo processado, o número do seu processo é X. Por favor, clique aqui para ter mais informações. Mas tem algum idiota que ainda clica? Todos os dias, milhares de pessoas clicam, porque o phishing, a pescaria, ela está se aperfeiçoando cada vez mais. Os e-mails vêm personalizados, com seu nome, com seu endereço, etc. Então as mensagens parecem cada vez mais verdadeiras. E o cidadão de boa fé, ele clica, importa para sua máquina um arquivo malicioso, um vírus, faz uma varredura em busca de fotos que ele possa chantagear a pessoa, em busca de senhas bancárias, senhas particulares, ou seja, o criminoso ele está trocando o revólver pelo crime virtual. Bom, foi ótimo você dizer isso, porque isso é uma coisa que sempre me deu muita vontade de falar aqui e que nunca teve o pretexto da coisa, né? Eu tinha o texto pronto, mas não tinha o pretexto. Que é o seguinte, não cliquem na dúvida, joguem aquilo no lixo, apaguem, ponham no anti-spam, mesmo que seja verdade, porque se for verdade, é melhor a Polícia Federal bater na sua porta e dizer, pô, como é que você não respondeu aquilo? Mesmo assim, não acredite, que a Polícia Federal não vai bater na sua porta. Tá? Então, e além disso também, de bancos, quando eu recebo, e olha que o meu e-mail não tem nada a ver com o e-mail daqui, que é o Jô Soares, né? É um nome inteiramente diferente, e claro que vai, sobretudo por causa, como eu tenho que dar meu e-mail para divulgar, para empresas de divulgação, que estão divulgando teatro, peças que eu dirijo, livros, etc. E aí isso passa é uma corrente, né? Um passa para o outro, para o outro, para o outro. Eu recebo cada absurdo que eu rio e deleto imediatamente. Que tem assim, né? Sobre você ganhou não sei quantos milhões em tal lugar. A sua conta está totalmente desatualizada. Eu não uso a internet para mexer na minha conta. Eu não tenho contato nenhum com nenhum banco através da internet. Já vou deletando. E vocês podem ter certeza que, se for verdade, vão te contatar de outra forma, porque essa forma já está absolutamente contaminada, não é verdade? Exatamente. Você que é especialista, como é que é a história do golpe do príncipe nigeriano? O príncipe nigeriano é aquele golpe na qual dizem que você tem uma fortuna depositada em alguma parte do mundo, ou que sua família tinham herdeiros, e que você precisa depositar numa conta X, uma determinada quantia, $2.000, $3.000. Para poder soltar, exatamente, adiantar o processo da herança. São as taxas do processo da herança que está num país, né, qualquer. Depois disso... Muito na Nigéria. Isso. Exatamente. Mas por que se chama cartas nigerianas? Porque os e-mails vinham da Nigéria. Isso. Primeiramente. Mas agora elas vêm de toda parte do mundo, principalmente do leste europeu. Eu vi uma da Nigéria, você é especialista, deve ter visto, que era uma maravilha, que a mulher foi dando, ela tinha que dar primeiro $2.000 para liberar uma fortuna de 25 milhões de dólares. Sim. Ela mandou. Ela disse, olha, está faltando ainda dinheiro, precisa ser $20.000. Ela mandou. A coisa foi crescendo. O marido brigou com ela, falou, sim, não, o meu dinheiro você não vai mandar. Aí ela mandou o dinheiro da aposentadoria dela, sim, hipotecou a casa e mandou